Unova é a minha região preferida de Pokémon. Se você ainda não foi nos comentários me xingar, muito obrigado. Por favor, continue assim. Toda vez que esse tópico entra em discussão, não importa o lugar ou as pessoas com quem eu estiver conversando, sempre vai rolar um... Ai, Unova. E sim, Unova. A quinta geração de Pokémon é extremamente subestimada. As pessoas costumam dar destaque para as coisas que elas não gostam em Unova, o que pode ser até hipocrisia dependendo do caso, e deixam de lado completamente o que é maneiro. Mas calma, tudo em seu tempo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ovelha negra geracional de Pokémon, explicar o porquê dela ser minha região favorita e quem sabe, talvez, fazer você começar a gostar mais dela ou deixar de odiar. Então pega o seu sorvete com vida própria, seu espírito obsessor e o seu Among Us e chega mais. Unova foi pensada para ser meio que um reboot espiritual da franquia Pokémon. Black and White foram os primeiros jogos da série principal a se passarem numa região que não foi inspirada no Japão, mas sim nos Estados Unidos, mais especificamente Nova York. E os caras estavam realmente com essa ideia de reboot forte na cabeça deles. Nenhum Pokémon das gerações anteriores aparecia no jogo até você zerar. Isso aí, ao contrário das gerações anteriores, que misturavam Pokémon velhos e novos desde o começo, o Unova te jogava num mundo totalmente novo, como se você estivesse jogando Pokémon pela primeira vez, tal como em Kanto. E por falar na primeira geração, o Unova também é quase que um remake dela. Várias entradas na Pokédex são bem similares a Pokémon de Kanto, como se fossem novas versões dos bichos antigos. Só pra citar alguns, em ambas as gerações, a gente tem Pokémon Morcego, Pokémon Pedra, Pokémon Crustáceo e Pokémon Anta. Só que olha que bom, pelo menos a de Unova não é Jack. E é aqui que entra uma das principais hipocrisias das pessoas que falam que a quinta geração é a pior de todas. Volta e meia elas jogam por aí que os Pokémon de Unova são preguiçosos por serem redesigns e que são ruins por serem inspirados em objetos. Vou pegar o Trubbish e o Vanillite pra exemplificar. Quem não gosta da quinta geração sempre usa esses Pokémon pra jogar ela debaixo do ônibus e falar que não presta. Não só por um deles ser um Pokémon feito de lixo, mas também por serem Pokémon objeto. Só que cara, na primeira geração também tinha tanto Pokémon lixo quanto Pokémon objeto. O Grimer e o Muk mandaram um oi diretamente do rio Tietê. E cara, vocês engoliram um Pokémon Pokébola na primeira geração e não vão engolir um sorvetinho? Então tá bom, né? E de verdade, quem gosta de Kanto não tem moral nenhuma pra falar de designs preguiçosos. Sempre dão aquela desculpa de que o conceito da geração foi inspirado na mutação e que não sei o que. E sim, foi inspirado em mutação, mas precisava de tanto Pokémon que a evolução consiste em ser o mesmo Pokémon, só que com duas ou mais cabeças? Eu acho que não. A verdade é que a crítica de designs de Unova não se sustenta quando você compara com os Pokémon da primeira geração. Mas o fator nostalgia cega muita gente. Quando é Kanto, é clássico. Quando é Unova, é preguiçoso. A régua muda, mas enfim. Uma outra coisa que eu já vi incomodar as pessoas quando se fala na quinta geração é o excesso de Pokémon. Unova tem a maior Pokédex de todas até hoje se a gente só levar em consideração Pokémon inéditos. Então eu admito, tem muito Pokémon filler. Só que o jeito que as pessoas falam faz parecer que Unova não tem nenhum Pokémon maneiro, o que não é o caso. Eu vou citar alguns dos meus favoritos pra vocês terem uma ideia e verem que tem muito Pokémon com conceito maneiro nessa região. Um que eu sempre trago à tona quando esse é o assunto é o Yamask. Ele é um dos Pokémon mais macabros e tristes que existem. O bicho é literalmente uma alma penada que na vida anterior foi uma pessoa. E como se isso não fosse assustador o suficiente, ele carrega uma máscara que tem o formato do rosto que ele tinha quando era humano. Às vezes ele olha pra essa máscara e chora, lembrando da vida passada. Eu já comentei sobre isso em um outro vídeo, um que eu acho bem legal, mas que flopou pra cacete na época, que eu fui introduzido a Pokémon e comecei a gostar da franquia por meio de creepypastas e Pokédex sinistras. E, bom, uma delas foi a do Yamask. Mas pra não comentar só de Pokémon que dá arrepio na espinha, bora falar de uma coisa um pouquinho mais leve. Em Unova, a gente também tem o Scrag, o Pokémon delinquente. Ele tem essa pelanca que parece uma calça caída, e é pra parecer isso mesmo, porque ele é um Pokémon que foi inspirado em membros de gangue. E uma das principais características nas roupas dessa rapaziada é a calça extremamente larga e caída. Já a evolução dele, o Scraft, é inspirada na cena punk de Nova York, que foi um movimento musical e cultural super importante que surgiu no início da década de 70. E pra finalizar, um dos Pokémon de Unova favoritos do povão. Esse é um que mesmo quem não curte a região costuma ser fã. E por uma razão. Ele é foda pra caralho. O Crocodile. Ele é um Pokémon que tem como inspiração as famílias de mafiosos italo-americanas da cidade, mas também uma conhecida lenda urbana
entidade que reside em crocodilos no esgoto de Nova York. Isso já foi desmentido inúmeras vezes, mas enfim, tal como a segunda temporada de The Promised Neverland, algumas poucas pessoas ainda juram que isso é verdade. Só que pra piazada não confundir ele demais com alguém da linha evolutiva do Totodile, fizeram ele também inspirado nos crocodilos do deserto, que vivem em regiões áridas como o Saara. E daí ele ganhou tipo terrestre ao invés de água. Esses são só alguns. Também tem Hydreigon, Chandelure, Haxorus, Volcarona, Excadrill, o Zoru e o Zoroark, que eu citei naquele vídeo que eu comentei mais cedo. Tem uma infinidade de Pokémon irado em Unova, mas pra criticar, o pessoal de fato só dá palco pro Pidove. E isso tudo que eu nem sequer comentei sobre o N ainda, hein? Eu adoro como ele foi claramente construído pra ser um personagem de cabelo branco, tem toda a aura de um, mas aí decidiram jogar vitamina de abacate na cabeça do mano. Na minha opinião, o N é o melhor antagonista que a franquia de Pokémon já teve. Diferente de vilões anteriores, tipo o Cyrus e o Giovanni, o N não quer saber de poder nem de dominação mundial. Tudo que ele quer fazer é libertar os Pokémon dos humanos, criar um mundo onde eles não sejam mais explorados e forçados a batalhar pelos seus treinadores. E isso porque durante a infância ele foi isolado do mundo e só teve contato com Pokémon que sofreram abusos nas mãos dos humanos. Sim, ele estava sendo manipulado no final de tudo, mas as intenções dele eram genuínas. O N estava realmente fazendo o que ele achava que era o certo. E durante o jogo você mesmo fica se questionando sobre todas essas questões de cooperação entre humanos e Pokémon e os limites dessa mesma cooperação. Porque de extrapolar com um Pokémon numa batalha pra um Nakama com um Vaporeon é um pulo. Mas enfim, o Nova, mesmo tentando quebrar padrões e fazer algo novo, foi maltratada por muita gente que não conseguiu largar a nostalgia das gerações mais antigas. E por mais que eu entenda que cada um tem a sua geração favorita, eu sinto que o Nova merecia muito mais reconhecimento do que teve. O mundo da quinta geração é vivo, tem identidade, tem uma proposta clara e tem muito Pokémon pica. Eu penso que o Nova estava muito à frente do seu tempo e talvez por isso não tenha sido compreendida por todos quando foi lançada. E aí, continuou com essa reputação que não a precede. E isso é super injusto, porque toda geração tem seus defeitos, seus Pokémon esquecíveis, mas só o Nova foi crucificada da maneira que foi por causa disso. Mas se você der uma chance real pra ela, jogar de peito aberto, com menos filtro nostálgico e mais vontade de ver algo diferente, talvez você também descubra que o Nova é sim especial. De qualquer maneira, o que você acha de Unova? Qual é o teu Pokémon favorito dessa região? Eu fico entre o Zorua, o Deino e o Yamask. Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esquece do like e se caso você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu vou adorar ter você na nossa comunidade. E se por acaso tu quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição, ou você pode assinar o Seja Membro do canal. Por R$5 tu já consegue liberar muita coisa legal. Bom, eu acho que é isso. I believe in Unova Supremacy e muito obrigado por estarem aqui.